Basílio, o jogador de hoje, o profissional de hoje, você, claro, não tem o mesmo contato que a gente tinha, é diferente, hoje é outra cultura. Mas o jogador de hoje ele é mais consciente? Ou daqui a um tempo também a gente vai ouvir falar que o jogador que hoje está no auge também não soube aproveitar? Que, claro, não são todos, eu estou falando de casos isolados. Mas você acha que ainda pode acontecer isso ou hoje o jogador tem mais consciência? Não, vai continuar acontecendo. Poxa vida. Porque depois da minha geração, a gente teve várias gerações a seguir. E atualmente a gente fica até meio assustado, porque são valores assim altíssimos, né? E uma grande parte deles, Flávio, está passando por situações difíceis. Mesmo que ganhou muito mais. Mesmo quem ganhou muito, a gente vê aí o socorro que às vezes a gente tem que estar fazendo, principalmente quando a gente faz os jogos, né? Faz de conta, Corinthians e Palmeiras, Corinthians e São Paulo, Corinthians e Santos, Corinthians e Juventus, Portuguesa, e a gente fica sabendo que alguns colegas nossos que tiveram o privilégio de ganhar, mas não soube como administrar. E isso são recentes, hein? Não vai pensar que é muito longe, não. Então, por isso que eu não vejo assim, eu vejo até com muita naturalidade a forma das pessoas que são simples, humildes, mas que, infelizmente, quando atinge um patamar alto, ele parece que não está preparado por aquilo que está acontecendo na carreira. O pessoal da sua geração, ele era privilegiado, ele ganhava bem. Mas não era uma coisa assim de parou de jogar, tá rico, não precisa trabalhar mais, hein, Basílio? Nem pensar. Por isso que a gente tinha já uma ideia daqueles que já tinham passado, né? Eu vou te dar o exemplo do que eu convivi com os treinadores, né? A maioria deles sempre se preocuparam em tentar dar um conselho, de tentar mostrar o lado de guardar, de tentar investir e principalmente a preocupação de todos eles, Flávio, era a respeito de comprar uma casa ou um apartamento para onde ele tivesse a condição de quando parasse de jogar, ele tivesse a condição também de absorver e não tentar cair naquilo que a gente vê hoje, né? Uma grande parte cai na bebida, né? E a bebida é o pior refúgio que esses jogadores estão tendo. Mas, infelizmente, muitos deles acham que vai permanecer. Esses que estão ganhando aí esses valores aí, se não tiver um preparo bom, Flávio, vai continuar sendo a mesma coisa. Triste, né? Não é o valor, Triste. é a maneira como se faz, né? Exato. É não valorizar o sacrifício, porque você tem uma vida, Flávio, você vive mais com os seus amigos, mais com os dirigentes do que com a sua família. Verdade. Só em concentração, só em viagens. Atualmente, então, é muito pior ainda. E a gente fica observando as atitudes que não condiz praticamente com aquilo que a gente esperasse que houvesse um crescimento maior, né? Em saber que tudo isso que ele está ganhando é os seus esforços, ter o apoio da família, mas infelizmente muitos acham que isso daí vai perdurar durante muito tempo e infelizmente você sabe que é 10, 15 anos, 20 anos no máximo, que é a minha geração. Como é que você começou esse trabalho de organizar jogos de Master? Como é que isso caiu na sua vida, que é uma missão complexa, né? Uma coisa difícil, que você vai ouvir histórias que eu não gostaria de ouvir. Como é que isso aconteceu na sua vida? Ele aconteceu de uma maneira muito simples, né? Eu era convidado para ir jogar, para ir participar, né? Desses eventos, dessas apresentações. Aí, no carnaval, por intermédio do Andrés, que era o presidente, o vice-presidente na época, estava eu, Geraldão, o Neto, né? Desfilando pela Gaviões, e aí ele falou, preciso falar com você. Aí o Neto transmitiu mais ou menos para mim do que se tratava. Aí eu fui no dia seguinte, lá no Parque São Jorge, o Ferrari, que era o diretor
do Departamento Cultural, ele fez o convite para mim administrar os Master. Dali por diante, eu falei para ele, eu administro, mas tem algumas coisas que eu tenho que ter a liberdade de reivindicar, porque o Corinthians nunca virou as costas, Flávio. Nunca, nunca. Qualquer jogador que tenha problemas, principalmente com a bebida, problemas de saúde, o Corinthians sempre deu esse alicerce. Eu posso falar que desde a época do Mário Gobi, depois tivemos o Roberto, tivemos depois o próprio Andrés e o Duílio, e hoje o Augusto, eu tenho essa liberdade de fazer essas reivindicações, porque infelizmente é aquilo que nós acabamos de falar, nem todos estão preparados para quando parar. Basílio, o que você poderia, em cima dessa sua experiência, o que você poderia imaginar como uma solução? Porque é o que você falou, o cara para muito cedo, ele para com 34, 35 anos, alguns até antes, né, por problema de condição e tal. Seria possível, por exemplo, o cara ser preparado para uma profissão quando ele está jogando futebol, ou pela maneira como a coisa rola, por concentração, correria para lá e para cá, isso é impossível. O que você pensa disso? Eu penso de acordo com que o senhor Sidney, eu discutia muito com ele, né? O Sidney foi um ex-jogador também. Hoje os filhos dele são muito bem sucedidos aí na vida, né? Desculpa fazer a propaganda, mas a Prevent Senior... Não, tá tudo certo. É a Prevent Senior, e eu falava muito com ele a respeito disso. Ele me deu uma ideia do que eu tinha também, assim, consciência, de você começar na base, né, Flávio? Na base, de mostrar o futuro para esses garotos que tende a tendência a crescer e ser um ídolo, né? E ganhar muito, mas muito dinheiro. E você tentar prepará-los para que ele valorize tudo aquilo que ele está conseguindo. Primeiro pelo sacrifício dele estar ali, porque o jogador de futebol, eles pensam que é um lazer, o esporte, não é não. Ali, na minha concepção, sempre foi dessa forma. Você está vendendo a sua saúde, você vende, porque você tem que fazer um trabalho totalmente diferenciado do que aquele que vai para uma academia, aquele que vai fazer uma corridinha, tudo, para manter a forma. Então, essa valorização, para mim, tem que começar na base para que você instrua e mostre a realidade. E olha que nós temos, assim, exemplos e exemplos para colocar para esses garotos que iniciam esse trabalho.